Olá, o nosso conteúdo hoje é a respeito das aminas. Para dar início, faremos uma breve dinâmica que se chama Dinâmica das Palavras que Machucam. Essa dinâmica foi adaptada ao nosso conteúdo. Para começar, vocês podem estar pegando uma folhinha de papel em branco. Em seguida, dá 2 ou 3 dobraduras e desdobre. Perceberão que ficarão marcas, mas é possível, com muita luta, fazer com que elas desapareçam. Agora, amassem esse papel bem amassadinho e façam uma bolinha. Em seguida, desdobre essa bolinha e percebam que não tem mais como fazer com que essa folha fique lisinha como antes. Assim como as palavras que machucam, por mais que você reconheça que se exaltou, falou sem pensar, as cicatrizes ficarão. O mesmo ocorre com o uso das drogas. Se for por pouco tempo, é possível que desapareça qualquer sequelas. Se for por muito tempo, certamente ficarão danos irreversíveis no cérebro. Sabemos que as aminas fazem parte das funções nitrogenadas, mas o que são funções nitrogenadas? São aquelas que, além do carbono e do hidrogênio, possuem o nitrogênio. Algumas podem ter também o oxigênio. Então, o que são as aminas? São compostos orgânicos nitrogenados obtidos através da substituição de um ou mais hidrogênio da amônia, NH3, por um radical orgânico. Aqui temos a amônia, NH3, em seguida uma amina primária. Por que a amina primária? Porque apenas um dos hidrogênios da amônia foi substituído por um radical orgânico. Com relação à nomenclatura das aminas, de acordo com as regras da IUPAC, é preciso primeiro identificar o radical orgânico, depois acrescentar a terminação amina. Aqui abaixo temos a classificação dos hidrocarbonetos, de acordo com a quantidade de carbono. Então, para um carbono, MET, 2, ET, 3, PROP, 4, BUT, 5, PENT e assim por diante. Então, vamos descobrir como se chama essa amina primária. Seu radical orgânico possui 3 carbonos, então ele se chama propil. Acrescentando a terminação amina, fica propilamina. Logo em seguida, temos uma amina secundária. Por que secundária? Porque 2 dos seus radicais orgânicos, ou melhor, 2 dos hidrogênios da amônia foram substituídos por radicais orgânicos. O primeiro radical orgânico possui 4 carbonos, então ele é um butil. O segundo possui apenas um carbono, então ele é um metil. Segundo as regras da IUPAC, é preciso colocar esses radicais orgânicos em ordem alfabética. Então, a letra B vem antes da letra M. Por isso, primeiro fica butil, em seguida metil, amina. Logo adiante temos uma amina terciária. Por que terciária? Porque os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos por radicais orgânicos. Então, o primeiro radical orgânico possui 3 carbonos, se chama propil. O segundo, um carbono, se chama metil. E o terceiro, 2 carbonos, portanto, é um etil. E somente por questão de ordem alfabética, colocaremos primeiro etil, em seguida metil, propil, amina. Agora quero apresentar para vocês algumas aminas que estão presentes no nosso dia a dia, que vocês podem estar encontrando aí com mais facilidade. Lembrando também que esses nomes que vocês estão vendo aqui são os nomes usuais. A anilina, ela é muito utilizada nas indústrias de borracha, como síntese de fármacos e corantes. A adrenalina, ela é um hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais em resposta a um grande estresse físico ou mental e em situações de emoções fortes. Por exemplo, imagine-se descendo de montanha-russa, aquele friozinho na barriga que dá consequências desse hormônio que foi liberado.
A cafeína pertence ao grupo dos alcaloides, que são aminas de cadeia fechadas e possuem o nitrogênio entre os carbonos do ciclo. Ela pode ser encontrada no fruto do café, do cacau, na coca. E é também uma droga psicoativa estimulante do sistema nervoso central. Por que estimulante? Porque tira o sono. Já a morfina, ela é uma droga psicoativa depressora do sistema nervoso central. Por quê? Porque dá sono. A morfina também é um analgésico sintético muito potente, retirado do leite da papoula, uma flor, e usado somente em casos extremos. A nicotina é encontrada nas plantas de tabaco, que o pessoal costuma utilizar para o fumo, para produzir o fumo. Temos também a cocaína e o crack. O crack é derivado da cocaína. Todas essas drogas são estimulantes do sistema nervoso central, porque tira o sono. Mas afinal, o que todas essas drogas têm em comum? Elas fazem com que o nosso cérebro produza um hormônio chamado dopamina, que é muito conhecido como hormônio do prazer. No entanto, ele tem outras funções também. A dopamina é produzida nos neurônios dopaminérgicos e liberada em uma região denominada sinapse, entre um neurônio e outro, porque eles não se tocam. É captada pelos receptores do neurônio vizinho e assim essas informações é transmitida até chegar a uma determinada região do cérebro, sendo transmitidas de um neurônio a outro como um telefone sem fio, onde elas vão ativar o sistema de prazer e recompensa. Então, para que eu ou vocês consigam sentir algum prazer, é necessário que todo esse processo ocorra no nosso cérebro. E ele não ocorre só quando usamos droga, ocorre com atividades físicas, na alimentação, quando você come uma sobremesa que você ama muito, atividades sexuais, um jogo se você gostar. O problema das drogas é que ela libera essa dopamina em excesso e acaba danificando os neurônios receptores, o que faz com que ocorra falhas na comunicação entre esses neurônios, impedindo a mensagem, que é a dopamina, de chegar até a região que ela deveria chegar no cérebro para ativar o sistema de prazer e recompensa. O que faz com que a pessoa não consiga mais sentir aquele prazer que ela sentia antes nas atividades do dia a dia, nem com o uso das drogas. Por isso ela começa a usar cada vez mais essas substâncias e é exatamente isso que leva ao vício. A dopamina realiza diferentes funções neuronais e fisiológicas, exemplo, controle motor, compensação, prazer, humor, atenção, cognição e algumas funções endócrinas. O baixo nível de dopamina pode provocar o mal de Parkinson, transtornos de hiperatividade, TDAH e doença de Alzheimer. Já o excesso de dopamina provoca a esquizofrenia. O cérebro humano consiste de bilhões de células nervosas, os chamados neurônios, que se comunicam entre si através de uma rede incrivelmente complexa. As informações são transmitidas de um neurônio para outro e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os neurônios não se encostam. As informações são transmitidas através desse espaço, denominado de sinapse. Através desse vídeo eu vou mostrar o que ocorre exatamente com o cérebro de uma pessoa viciada em drogas. Quando uma pessoa consome drogas, o cérebro é estimulado a liberar substâncias que geram prazer. Como você pode verificar através desse vídeo, essas substâncias são recepcionadas pelos receptores do neurônio vizinho, que assim transmite a informação para o próximo neurônio. Essa informação será transmitida de um neurônio a outro até chegar a uma área bem específica do cérebro, proporcionando prazer e bem-estar. Curiosamente, a ciência consegue comprovar que na compulsão alimentar a mesma área do cérebro é ativada, mas de uma forma bem menos intensa. Ou seja, uma pessoa que sofre de compulsão alimentar ou um viciado em drogas ativa a mesma área do cérebro. E essa sensação de prazer é viciante. A pessoa, sempre pensando no prazer momentâneo,
quer sempre mais e mais drogas ou então mais comida. No caso específico das drogas, essas substâncias de prazer são liberadas em grande quantidade, e isso acaba danificando os receptores do neurônio vizinho, que não conseguem mais fazer a captação dessas substâncias e, consequentemente, o usuário de drogas não sente mais aquele prazer inicial que ele sentia antes. E assim começa o vício, a pessoa começa a consumir sempre mais e mais drogas, buscando a sensação de prazer que não é mais a mesma. Essas substâncias que geram prazer são mais conhecidas como dopamina, o neurotransmissor do prazer e bem-estar. Elas podem ser liberadas através de atividades saudáveis, como a prática de esportes, por exemplo, ou através de hábitos ruins, como a compulsão alimentar e o consumo de drogas. O consumo excessivo e prolongado de drogas pode causar danos irreversíveis ao seu cérebro, pois ele danifica os receptores de dopamina. A pessoa passa a não sentir mais prazer em qualquer atividade a não ser através do consumo de drogas. O que antes era prazer se torna insuficiente, e a pessoa feliz se torna uma pessoa angustiada, uma pessoa irritada e extremamente incomodada quando não está sob efeito de drogas. O consumo de drogas acaba não só com a sua vida, mas também com a vida dos seus familiares e das pessoas ao seu redor. Por isso, fique longe das drogas. Este vídeo foi criado para o livro A Ciência para Emagrecer de Vez, de Simone Tavares.